Olá! Na aula de hoje, continuaremos a falar de termoquímica. A termoquímica é a área da química que estuda a energia, as trocas de energia, o calor envolvido nas reações. Começaremos hoje a semana 2 do PET 3. E a parte que a gente vai ver hoje, ela está mais associada à física do que à química. Tanto que eu acredito que muitos de vocês que vão ver a matéria hoje devem tê-la vista no assunto, com o professor de física de vocês também, porque é um assunto que a gente trabalha muito mais em física do que em química, certo? Embora ambas estejam relacionadas. Então falaremos hoje a respeito das medidas de quantidade de calor. O que seria isso? Então, como que eu vou medir o calor de uma reação? Como que eu vou medir o calor de um corpo? Então, vamos dar início agora à nossa segunda semana do PET 3. Quando a gente sente frio ou calor no nosso dia a dia, isso se relaciona às trocas de energia que o nosso corpo faz com o meio ambiente. Ou seja, se nós sentimos que está muito quente, é porque o nosso corpo está ganhando energia, está absorvendo energia. E se a gente sente que está muito frio, é porque o nosso corpo está perdendo energia, Ele vai liberar mais energia ainda para o meio. Isso acontece porque quando nós colocamos dois corpos, quaisquer corpos em contato, a tendência é que a energia térmica ela vai fluir naturalmente daquele corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio. Então, como a gente está falando de energia, na verdade a nossa energia aqui refere-se ao calor. Então, o que significa calor? Calor é a energia transferida de uma substância para outra, devido unicamente a uma diferença de temperatura entre eles. Olha só, a gente tem que lembrar que esse termo calor, ele só serve para designar a energia que está em trânsito, ou seja, é aquela energia que está passando de um corpo ou de um sistema para o outro. Aqui na figura, ilustra bem o que eu estou falando. Então, o que é esse calor aqui? É essa energia que está passando do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, certo? Como eu falei anteriormente, qual que é a tendência natural? É que aquele corpo que estiver mais quente transfira a energia para o corpo que estiver mais frio. Então, lembrando que o calor é essa energia transferida, certo? Lembrando, gente, que quantidade de calor é diferente de temperatura. O que é temperatura? Temperatura ela acontece em função da agitação das partículas. Quando a gente trabalha, por exemplo, com o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Por que a gente fala que o estado gasoso tem maior energia? Por quê? Porque no estado gasoso existe maior vibração, existe maior movimento das partículas, certo? Já a quantidade de calor, ela é o quê? Ela é em função da temperatura e da massa total do sistema que contém um corpo. Então, o que eu vou lembrar? Que a temperatura é a agitação de partículas, está associada à agitação, à vibração, à rotação das partículas de um corpo, certo? E o calor é o quê? É em função da temperatura e da massa total do sistema que contém um corpo. Então, não é apenas do corpo, mas de todo o sistema aonde esse corpo está inserido. Então, falando de calor, a gente vai falar um pouco sobre o calor específico, que é o nosso objeto de estudo agora desse conteúdo. Para eu poder saber calcular as medidas, eu preciso saber o calor específico. Como o próprio nome já diz, o calor específico é uma propriedade física da matéria, E é diferente para cada tipo de material. Por isso que ele vai ser específico. Então, o calor específico de uma pedra
é diferente do calor específico de um pedaço de vidro, que é diferente do calor específico da água. Cada tipo de substância, né, ela vai ter o seu calor específico. E a gente percebe esse calor no nosso dia a dia em qualquer momento da nossa vida. Por quê? Quando você faz um café, por exemplo, o calor específico da água vai interferir. E até quando você faz uma visita à praia, por exemplo, você vai ver que também o calor específico faz diferença. Aí vamos ver como isso acontece. Quando o sol está muito forte em pleno verão e caminhamos pela praia sem sapatos, o que a gente percebe? Que a areia está muito quente. Então, a gente percebe que está muito mais quente do lado de fora, né, pisando na areia, do que quando a gente entra lá na água. Por que isso acontece? Porque o calor específico da água é maior do que o da areia, certo? Então, o que vai acontecer? A areia, ela vai se aquecer muito mais rapidamente ao sol do que a água. Ou seja, quanto maior o calor específico, mais tempo, né? Esse corpo vai demorar para poder se aquecer, certo? Se fosse o inverso, se eu tivesse... Deixa eu voltar aqui rapidamente. Então, aqui, se estivesse mais frio, ocorreria a mesma coisa. Então, quanto maior for o calor específico, mais tempo o corpo vai demorar para se aquecer. Então, é por isso que a areia se aquece primeiro do que a água. Por quê? Porque o calor específico da areia é menor que o calor específico da água. O calor específico influencia também no tempo em que uma substância permanece aquecida em relação à outra. Por que isso acontece? Aí tem um exemplo para vocês entenderem direitinho. Casas de madeira, por exemplo, elas vão perder muito menos temperatura à noite do que uma casa de alvenaria. E quem faz esse estudo é exatamente a calorimetria, que vai explicar, né, sobre esses fenômenos relacionados ao calor, tá bom? Então, nós vamos começar a falar agora dessa calorimetria para poder vocês entenderem direitinho de que maneira que isso aqui vai acontecer, certo? Lembrando que a gente está falando de termoquímica, mas na verdade a termoquímica ela é uma parte da termodinâmica. Por isso que eu falei assim, que a gente vê muito disso em física, porque a termoquímica é só uma parte dela, né? Então, o que significa termodinâmica? É a ciência que vai estudar as relações entre o calor e as outras formas de energia. Então, essa termodinâmica, ela pode ser trabalhada na forma de calorimetria e na forma de termoquímica. Vocês podem ver que os conceitos são bem parecidos, mas na hora que a gente lê, vocês vão ver que tem uma diferença. Olha só, a calorimetria é o estudo e a medição das quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante os fenômenos físicos ou químicos. Já a termoquímica é uma área da termodinâmica que estuda as quantidades de calor absorvidas ou desprendidas nas reações químicas. Ou seja, na verdade, a termoquímica ela não faz essa medição da quantidade de calor. Ela apenas verifica a variação dessa quantidade de calor, tá? Então, é totalmente diferente uma da outra. Então, enquanto a termoquímica estuda só a variação, a calorimetria ela vai fazer a medição. Eu até mostrei para vocês na aula passada que essa medição é feita a partir do calorímetro, né? Assim, e aí eu falei, como a gente não vai fazer essa medição, a gente não vai se ater muito a esse conceito de calorímetro e calorimetria. Porém, aqui nessa segunda semana, a gente vai precisar se ater um pouquinho, porque a gente vai trabalhar para medir essa quantidade de calor que está envolvida em um corpo ou em uma reação, certo? Aí, a partir da calorimetria, a gente vai ter a equação fundamental, que é essa aqui, onde diz que Q, que é a quantidade de calor, né, que ela pode vir em joules ou calorias, que eu já falei o que significa,
né? Ela vai ser igual a quem? A massa da substância, que vai receber ou vai ceder o calor. Essa massa ela vai sempre vir expressa em gramas, vezes o calor específico da substância também, que vai ceder ou vai receber o calor, mais a variação da temperatura que a substância vai sofrer, né? Então, repetindo, então esse Q, a quantidade de calor, ela vai vir expressa em joules ou calorias, lembrando que, segundo o Sistema Internacional, a unidade correta de medida de calor é joule. Aí, assim, como a gente usa mais caloria, é importante que... Vocês podem ver que nos rótulos, por exemplo, eles já colocam. É importante que conste, né, as conversões. É por isso que nos rótulos, quando você pega, tanto aparece o valor em joules como em calorias. Porque, na verdade, o valor do Sistema Internacional é em joules, embora a gente acabe usando mais em calorias. Já a gente vai ver alguns exemplos aplicando essa formulinha para vocês entenderem direitinho, tá? E eu creio também que muitos de vocês já viram isso aqui nas aulas de física. Então, eu não vou ficar muito presa, mas assim, nós vamos sempre tirar as dúvidas sempre que surgirem, tá bom? Então, seguindo aqui. Como eu falei, a gente tem 2 unidades, são 3, né? Eu coloquei 2, mas são 3 unidades de calor. Então, a primeira é a caloria, que eu já falei para vocês, né? Aquela que eleva a temperatura de 1 grama de água em 1 grau, né? Se a água estiver a 14,5 para eu passar a 15,5, essa vai ser a quantidade de calor que eu vou fornecer, né? Para meu 1 grama de água. O joule, como eu falei, é o sistema... ele é baseado no Sistema Internacional de Medidas, né? Então, é o valor oficial que a gente usa. E ele equivale a quê? Ao trabalho realizado pela força de 1 Newton, né? Quando a gente vai deslocar de seu ponto de aplicação em 1 metro em sua própria direção, durante 1 segundo. A gente já viu isso também na outra aula. A outra unidade que a gente tem é o BTU. A gente costuma vê-lo muito nos sistemas de ar-condicionado, né? Que é uma unidade britânica de medida. Também é usada, mas nós vamos lembrar que não é a mais importante, mas a mais convencional que a gente usa teria que ser a do Sistema Internacional, que é o joule, certo? Seguindo aqui, a gente fez 2 exemplos aplicando aquela formulinha que a gente viu anteriormente da quantidade de calor. Porque nas questões que vocês vão fazer aqui do exercício, todas elas vão precisar que você use essa mesma fórmula que eu coloquei ali. Então, primeiro exemplo, a quantidade de calor necessária para aquecer 1000 gramas de uma substância A de calor específico sensível 0,25 calorias por grau Celsius, de 10 graus Celsius até 60 graus Celsius, sem que haja mudança de estado físico, é igual a quanto? Aí tem as opções aqui, eu não marquei porque eu resolvi com vocês aqui do lado. Então, eu vou usar essa fórmula, que é igual a MC delta T, onde Q é a quantidade de calor, a massa, o calor específico e a variação da temperatura. Então, pegando os dados do problema lá, eu não sei qual é a quantidade de calor, mas eu sei que a massa é 1000 gramas, o calor específico 0,25, né, calorias por grama, e a variação é sempre o estado final menos o estado inicial, ou seja, 60, não foi de 10 até 60? Então, 60 menos 10, 50 graus Celsius. Substituindo os valores na fórmula, fica 1000, que é a massa, vezes 0,25, que é o calor específico, vezes 50, que é a variação da temperatura, o ΔT. Então, multiplicando tudo isso aqui, dá 12.500 calorias. Como nós não temos essa opção aqui, estão todas em quilocalorias, a gente vai lembrar daquele conceito que a gente falou na aula passada, que 1 quilocaloria corresponde a 1000 calorias. Então, se a gente dividir isso aqui por 1000, nós vamos ter 12,5 quilocalorias. Logo, a resposta será a letra B. Correto? Confere.
Passemos para a segunda. Ao visitar uma praia durante um belo dia de sol, aquela mesma questão que eu comecei a falar lá na sala, lá na matéria anterior, perceberemos que a areia estará bem quente, enquanto a água estará fria. Então, já expliquei também, nós vamos tornar a explicar isso aqui. Marque a alternativa que explica corretamente o motivo da diferença de temperatura entre as duas substâncias. Quer dizer, por que a água está fria e a areia está quente? Primeira coisa, falou que o calor específico da água é muito menor do que o da areia. Por isso, ela não se esquentará facilmente, não se esquenta facilmente. O que eu falei com vocês? Que quanto maior é o calor específico, mais tempo vai gastar para aquecer. Então, a letra A estaria incorreta. A letra B, o calor específico da areia é menor que o da água. Por isso, ela sofre variações de temperatura com maior facilidade. Foi o que eu acabei de falar com vocês, não foi? Que quanto menor o calor específico, maior vai ser a variação. Então, tanto vai esquentar com mais facilidade, quanto vai esfriar com mais facilidade. Na letra C, a quantidade de água é infinitamente superior à quantidade de areia. Por isso, a água nunca se esquentará. Isso aí, gente, não tem nem o que pensar, porque está totalmente errado, né? Na letra D, por ser um líquido e apresentar maior proximidade das moléculas, a água sempre apresentará maior dificuldade para elevar sua temperatura. Na verdade, se você comparar a água e a areia, as moléculas da areia estão muito mais próximas umas das outras do que as moléculas de água, né? Porque quanto mais você se aproxima do sólido, mais próximas as moléculas ficarão. E a outra lá, todas as alternativas acima estão incorretas. Então, na verdade, seria a letra B. Por quê? Porque quanto maior for o calor específico, mais difícil será o aquecimento e o resfriamento do material. Assim, né, como a areia possui um calor específico menor do que o da água, ela vai ter maior facilidade para sofrer variações em sua temperatura. Correto? Então, gente, por hoje é só, né? Isso é tudo por enquanto. A gente se encontra na próxima aula, né? Se Deus quiser. Eu espero que vocês tenham entendido. Vocês podem fazer a atividade da apostila da semana 2, conforme a gente já faz os nossos combinados em sala de aula. E a gente se encontra na próxima aula. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser, na correção.